Oi, meu povo, tudo bem? Vamos lá, mais uma aulinha. Vamos abrir aqui nosso PowerPoint para vocês acompanharem junto com a titia e a gente conseguir seguir a nossa aula mais uma vez à distância, mas pelo menos a gente se comunica de alguma maneira, né, pessoal? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Olá! Bem, essa é uma aula de língua portuguesa para o 9º ano, aula número 21, e o assunto de hoje é pronomes relativos. Tudo bem, eu sei que vocês já viram isso, né, ao longo do nosso Fundamental 2, mas é sempre bom falar de novo, até porque eu já falei isso para vocês, pronome relativo é muito comum as pessoas usarem errado, tá? Então vamos lá, eu sou a professora Nina para mais uma aula. Bora, povo! Bom, para começar, vamos lá pensar o que é um pronome, né? Pronome é uma classe gramatical variável, ela varia, ou seja, flexiona-se em gênero, número, tudo bem? Gênero masculino e feminino, número singular plural. Ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso, quem fala, com quem se fala e de quem se fala, podendo ainda indicar a posse de um objeto ou a sua localização. Quando substituem o substantivo, denominam-se pronome substantivo. Quando o acompanham, pronome adjetivo. Beleza? Isso é só um resumão do que é um pronome. Agora, e os pronomes relativos? Pronomes relativos são os que retomam na oração seguinte um termo já expresso na oração anterior, o termo antecedente, evitando assim a sua repetição. Bom, o pronome já serve, né, para evitar repetições. Além de servirem de conectivo entre duas orações, os pronomes relativos sempre exercem uma função sintática na oração que encabeçam. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui, para vocês entenderem melhor. Recebam bem os atletas. Os atletas representaram nossa cidade, beleza? Não tá meio repetitivo isso? Recebam bem os atletas que representaram nossa cidade. Vocês já sabem que a gente já viu que o que, no caso, é uma conjunção integrante, certo? Mas originalmente ele é um pronome relativo. Nos exemplos acima, o pronome que retoma o termo os atletas. O que é retomar? Ele substitui, para você não precisar ficar usando o atleta duas vezes, como não está no primeiro exemplo ali, né? Que retoma o termo os atletas da primeira oração, exercendo a função de sujeito da segunda oração, tá? Nesse caso aqui, a gente está substituindo os atletas, para não aparecerem duas vezes, pelo pronome relativo que, e assim a gente coloca duas orações que no primeiro exemplo estão separados, na mesma oração, então usando o que é um pronome relativo, só que aqui ele está sendo usado como conjunção. Tudo bem? Que é um conectivo. Olha outros exemplos aqui. É bastante agradável a cidade. Nasci nessa cidade. Como é que eu faço para juntar tudo isso? Não repetindo a palavra necessidade, né, na necessidade. Olha, cidade duas vezes. A gente usa então o pronome relativo. Olha lá. É bastante agradável a cidade onde nasci. Eu juntei essas duas orações numa só, usando então um pronome relativo, que faz a união entre essas duas orações, tá? Perceba que o pronome relativo onde retoma o termo a cidade, tá? Para não aparecer duas vezes, exercendo a função de adjunta adverbial de lugar na segunda oração. Vocês lembram o que é adjunta adverbial de lugar? Advérbio de lugar é o lugar onde está acontecendo aquela ação ali, tá bom? Vamos lá. E aí eu coloquei aqui para vocês um quadro dos possíveis pronomes relativos que a gente tem por aí. É com esses pronomes que a gente trabalha, tá? Quando a gente fala em pronome relativo. São esses aqui. Tem os que variam, podem mudar de singular para plural, feminino, masculino, e tem os que não mudam, pode ser homem, mulher, plural, singular, que não vai mudar. Então vamos ver os variáveis. O qual, a qual, os quais, as quais. Então varia, vocês viram, singular e plural, masculino e feminino. Cujo, cuja, cujos, cujas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Tá vendo? Singular, plural, masculino e feminino. Agora, e os que não mudam, os invariáveis? Que, quem, onde, como, quando. Tudo bem? E como é que a gente usa? O emprego dos pronomes relativos.
pronome relativo que pode ser empregado em relação a coisas ou pessoas. Cuidado, eu já vi muita gente usando essas coisas erradas, tá? Então, olha aqui. Essa é a blusa que ela me emprestou, tá? As pessoas que lhe falei são aquelas ali sentadas. Beleza? Coisas ou pessoas. Depois, o pronome relativo quem refere-se exclusivamente a pessoas e sempre aparece preposicionado, ou seja, tem uma preposição junto. Olha lá. A mulher com quem falei pela manhã era outra. Ó, o pronome quem está aqui e o com é uma preposição. Então, ele sempre vai aparecer com alguma preposição junto. Por isso que ele fala que é preposicionado. Ele é a pessoa em quem posso confiar. O em, neste caso, também é uma preposição. Lembra das preposições? Pois é. Observação. O pronome relativo quem pode ser empregado sem antecedente. Nesse caso, é denominado relativo indefinido. Olha lá, em algumas situações. Quem tudo quer, tudo perde. Beleza? Continuando então. O pronome relativo que pode ter como antecedentes os demonstrativos o, a. É verdadeiro o que lhe afirmo. Tudo bem? Pode ter então o ou o a. São os pronomes demonstrativos. Para evitar ambiguidade, ou seja, duplo sentido, emprega-se o relativo o qual e as flexões. Olha lá. Conheci o namorado da minha vizinha, o qual ou a qual sofreu um grave acidente. Conheci o namorado da minha vizinha, o qual sofreu um grave acidente, tá? Com o relativo que, não saberíamos quem sofreu o acidente. Verdade. Olha, vamos pensar na frase assim. Conheci o namorado da minha vizinha que sofreu acidente grave. É a vizinha ou é o namorado que sofreu acidente? Então, tem uma ambiguidade aí. Se você colocar o qual ou a qual, elimina essa ambiguidade, tá? Aí dá para saber que foi o namorado que se acidentou, não a vizinha. Bom, o pronome relativo o qual e as suas variações deve ser empregado de preferência após preposições de mais de 2 sílabas ou locuções prepositivas. Então, vamos lá. Tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais, olha só que chique, refleti muito. Gente, fica muito bonito quando você usa o pronome relativo certinho. Durante os quais. Muito legal, tá? Só que tem gente que usa ao qual, na ao qual. Eu já vi muitas coisas assim que o pessoal não sabe usar. Mas como ele fica bonito na frase, o pessoal tenta usar, só que aí dá um desastre. Vou ler de novo aqui. Tinha havido alguns minutos de silêncio durante os quais refleti muito. Machado de Assis, claro. Embaixo, destruíram a fonte luminosa ao redor da qual passeávamos na juventude. Ao redor da qual. Tá vendo? Muito mais bonito, né? Bom, com as preposições sem e sob, e também se usa de preferência o relativo o qual e as suas flexões. Olha lá. Providenciarei meu passaporte, sem o qual não poderei viajar. Ou removi o tapete sob o qual a empregada empurrava o lixo. Gente, essa história de empregada empurrar o lixo para baixo do tapete é coisa de filme ou de gibi, não é não? Será que acontece na vida real? Não sei porque eu não tenho empregada. Vamos lá. O relativo cujo e flexões equivale a um pronome possessivo e sempre se posiciona antes de um substantivo. Concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, não admitindo a preposição, posposição de um determinante. Ó, concorda em gênero e número com o substantivo, tá? Então, se o substantivo for masculino, ele também vai ser. Se tiver no singular, também vai ser. Se tiver no plural, também vai ser. Então, vamos ver aqui os exemplos, ó. Esse é um escritor com cuja obra sempre me encantei. Parece esquisito, com cuja, né? A língua portuguesa tem os seus mistérios, a gente já sabe disso, né? Às vezes são coisas que a gente não usa no dia a dia, por isso que a gente acha tão difícil, né? Vou até ler de novo, porque essa foi braba, né? Esse é um escritor com cuja obra sempre me encantei. Ah, essa língua portuguesa é linda, gente. O bairro por cujas ruas caminho à noite é pouco policiado. Então, olha, não é fácil usar o cujo, mas também não é nada do outro mundo. Você tem que só tentar entender a lógica ali para você poder usar certinho, tá? O bairro por cujas ruas caminho à noite é pouco policiado. Beleza?
Bom, relativo quanto isso, e variações tem como antecedentes os pronomes indefinidos tudo, todos, tanto, tanta e plurais, certo? O que é antecedente, gente? Tem como antecedente pronome indefinido. Ele vem antes do pronome relativo. Então, olha lá. Compre frutas tantas quantas forem necessárias. Geralmente você falaria, compre as frutas que forem necessárias. Tudo bem, mas compre frutas tantas quantas forem necessárias, está falando em quantidade. Mas é muito mais bonito falar assim. Repetir na presença dele tudo quanto já havia dito. Tudo quanto já havia dito. Normalmente a pessoa falaria tudo o que eu já havia dito. Mas aqui fica muito mais bonito mesmo. Tudo quanto já havia dito, certo? Mostra que você tem conhecimento da língua quando você usa esse tipo de expressão bem colocada, tá? Olha lá, o pronome onde equivale a em que e no ou na qual, sendo empregado para indicar lugar. Visitarei a cidade onde nasci. A casa onde nos hospedaremos fica no alto da colina, tá? Veja só, lugar, para você depois não usar errado, beleza? Como é o pronome relativo apenas quando equivale a conforme, o qual, pelo qual, sendo empregado para indicar modo, tá? Observe o jeito como ela se veste. Então, aqui é um pronome relativo, porque equivaleria a dizer o jeito conforme ela se veste, tá? Muitos desconhecem o processo como o som se propaga. Muitos desconhecem o processo como o som se propaga, beleza? É isso. Quando é pronome relativo, se equivale a em que, no qual, sendo empregado para indicar tempo. Olha lá. Haverá um tempo quando haverá mais miséria. Quando não haverá mais miséria, Deus me livre. Chegará o dia quando você abandonará esses hábitos, tá? Então, relativo ao tempo. Tá vendo que é tempo? Quando sempre é tempo. Certo? Olha, não é simplesinho, é uma questão de treino, mas também dá para você usar os pronomes relativos de maneira mais clara, mais adequada, tá? Mas eu vou falar sempre, gente, leiam bastante livros bons, leiam Machado de Assis. Eu sei que eu falei isso, alguns vão fazer assim, ai, credo. Mas ele vai ajudar vocês demais na cultura, vai ajudar vocês demais em elaborar textos e fazer a interpretação de textos, tá bom? Bom, para esse conteúdo de pronomes relativos, vocês farão atividades do livro 2, né? Da página 32 a 40, tá? E do caderno de atividades, você vai fazer das 59 e 60. Pouquinha coisa aí do caderno de atividades. Beleza, pessoal? Então, façam com capricho, dedicação. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem para mim. E a gente vai se falando. Peraí, deixa eu voltar. Voltei. Então, é isso. Qualquer problema, mandem mensagem para mim. Vão mandando a foto das atividades conforme vocês forem fazendo, tá? Para cada aula que eu posto, você tem uma semana para mandar, não tem problema, os prazos não são apertados e também não muito rigorosos, mas eu preciso que você mande. É o único jeito de eu saber se vocês realmente estão acompanhando as aulas, tá bom? Então tá, gente, joia, gente, eu vou ficar por aqui. Beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.